subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos um feliz ano novo, um ano repleto de bênção, que a boa mão de Deus continue sobre as nossas vidas. Oremos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela Igreja de Cristo, em primeiro lugar, né? Quero agradecer a Deus por mais um ano e louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui de novo com vocês, né? O ano passado tivemos alguns percalços de problema técnico, coisas assim, mas vamos voltar, já voltamos, né? Com força em nome de Jesus para continuar propagando, ajudando a propagar a palavra de Deus. E nesse primeiro trimestre estaremos estudando um assunto interessante. Tivemos algumas lições, alguns relapsos, né? Mas completo mesmo, só esse assunto que vamos estudar, a Santíssima Trindade, né? O único Deus revelado em três pessoas eternas. Não é trinteísmo, não é três deuses, não. É uma divindade, um único Deus, revelado em três pessoas. Deus é revelado no Pai, Deus é revelado no Espírito e Deus é revelado no Filho, tá certo? Aí está o mistério da Santíssima Trindade, não é? Nós temos alguns conceitos, né, que vamos procurar aplicar aqui, né? E também no decorrer dos nossos vídeos nós vamos trabalhar um pouco sobre a teologia apofática e nós vamos trabalhar também a teologia catafática para entendermos melhor. Nesse vídeo não, nos vídeos posterior estaremos trabalhando essas questões para continuar derrubando os mitos que existem por aí, principalmente os unicistas, não é? E os modalistas, né? Nós vamos mais uma vez dissertar sobre esse assunto. E nesse trimestre, pastor Douglas Batista, um exímio teólogo, não é? Até falei com ele esses dias, não é? Nós sempre estamos conversando em alguns outros grupos que faço parte, de acadêmicos, e tem sido uma bênção poder aprender com eles, né? E ele vem trazendo um assunto interessante. A primeira lição ele fala sobre o ministério da Trindade. A segunda lição ele trabalha o Deus Pai. Na segunda lição, o Pai enviou o Filho. Na terceira lição nós temos a paternidade divina. Na quarta, aliás, né? Na quinta lição nós temos o Deus Filho. Na sexta lição nós temos o Filho como o Verbo de Deus. Na sétima lição nós temos a obra do Filho. Na oitava lição nós temos o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Na nona lição nós temos o Espírito Santo, regenerador. Na décima lição nós temos o Espírito Santo, o capacitador. Na 11ª lição nós temos o Pai e o Espírito Santo. Na 12ª lição nós temos o Filho e o Espírito Santo, e na 13ª lição nós temos a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nós vamos estar usando várias fontes aqui dentro desse contexto, não é, para poder estar trabalhando dentro dessa lição que é de suma importância. Aliás, era o cerne, o coração, né, da doutrina cristã, tá certo? E nós vamos já dar continuidade. É claro que se formos fazer uma introdução aqui, nós levaria um tempo, porque se formos contextualizar tudo, não é? Mas nós vamos entender cada um na sua especificidade, tá certo? Vamos entender também a frase que já sai de forma trinitária, né? De lá de Deuteronômio 6, né? E assim, quando trabalha sentido de único, está falando de unidade, né? Então, dentro desse contexto, nós vamos estar aprendendo, e com certeza será de bom ouvitre
e fundamental para o nosso desenvolvimento, ok? Dentro do dicionário teológico, nós vamos começar a trabalhar aqui essa questão do conceito trindade, não é? Essa palavra ela não está na Bíblia, Tertuliano é que trouxe isso, certo? Mas a palavra não está, o conceito ele está sempre três, não é? Nós vamos encontrar esse livro aqui, eu indico, e o comentarista e o escritor Robert Letham, o Robert Letham, no caso, ele já sai falando, comentando aqui sobre a criação e tudo que Deus fez combina e culmina com a Trindade. Muito interessante, é uma obra que eu recomendo bastante. Outra obra também que até eu posso conversando com o pastor Douglas, ele indicou essa fonte, né? É bem sintetizada, muito interessante. Dentre outras fontes, estarei usando também esta teologia sistemática, que eu acho bastante completa, certo? E esse dicionário aqui, o Novo Dicionário da Bíblia, certo? Que é muito interessante. É um calhamaço, né? Mas é muito interessante para definir os conceitos da Trindade. Outra obra que estaremos usando, obviamente, está aqui, né? E com certeza estaremos trazendo aí elucidações interessantes, até porque o vídeo introdutório que o pastor Douglas Batista trouxe é simplesmente sem igual, muito bom, bem contextualizado, bem embasado, não é? E muito interessante. Recomendo que vá lá no site no canal da CPAD, já deixa lá o seu like também. Eles não são caça-like, mas o assunto vale a pena, certo? Muito bem embasado, academicamente, irretocável. Deus abençoe o pastor Douglas. Parabéns aí pela elucidação do assunto, tá certo? Sem falar que ele também já gravou a lição, tá certo? O texto base dessa primeira lição está em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, que diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele, né? Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que ele abriu os céus, e viram o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Trindade está intrínseca na Bíblia, intrínseca. Nós dizemos que Deus existe, né? Mas literalmente Deus não existe, Deus é, certo? Deus é. Para falar sobre essa questão também, eu indico essa obra aqui. Esta obra aqui, ó. O Deus dos Vivos. Essa obra é um calhamaço interessante e é uma parceria da editora Sinodal com a Este, Faculdade Este, né, da Igreja Luterana lá no Rio Grande do Sul. Mas é um material de altíssimo nível acadêmico, muito interessante. E se os irmãos puderem adquirir, façam que não vai se arrepender não, quando vai trabalhar sobre a teontologia ou a doutrina de Deus. É muito interessante. Então, uma lição de 13, um assunto de 13 lições, é claro que não vai se falar tudo. Esse livro ele tem 681 páginas, não é? De puro conhecimento, uma abordagem clara, muito bom. Vamos para o assunto da lição, prosseguimos aqui, tá certo? Aí os tópicos, o professor
O pastor Douglas, primeiro ele trabalhou a introdução, no batismo de Jesus relata os momentos das revelações divinas sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, 3 pessoas da Trindade se manifesta. O Filho batizado, o Espírito desce como pomba e o Pai dos céus fala, né? Então, esse episódio fornece uma base sólida e incontestável para a doutrina da Trindade. E nessa lição vamos abordar aí o ministério da Trindade sobre 3 aspectos: revelação no batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divina e a relevância da Trindade para a fé cristã, tá certo? Primeiro, o tópico, nós temos aí a revelação trinitária do batismo de Jesus. Essa questão aqui é uma questão de forma muito objetiva, onde podemos, assim, observar como Deus trabalhou, né? Como Deus faz dentro da sua grandiosidade. Então, Jesus, o Deus encarnado, João capítulo 1, versículo 14, desceu às águas do Jordão, né? E o texto é muito claro, que diz, ele desceu para ser batizado, Mateus 3, versículo 13, faz parte da nossa contextualização, certo? Quando vamos trabalhar a Trindade no Antigo Testamento, nós temos aí, dentro do seu contexto, o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado, né? Aí nós temos o Pai incomensurável, o Filho incomensurável e o Espírito incomensurável. O Pai incomensurável, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Então, não são 3 eternos, mas um só eterno, né? A Trindade é um mistério. Por quê? A aceitação referente do não é revelado nas Escrituras faz-se necessário antes de se perguntar a respeito da sua natureza, né? Então, a glória limitada de Deus deve ser uma forma de conscientizar a respeito da nossa insignificância, em contraste com aquele que é sublime e exaltado. Então, nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonemos a razão? Não, nada disso. A Bíblia, de fato, há muitos mistérios, né? O cristianismo como religião revelada, a centralização na revelação, a revelação segundo a própria definição, né? Então torna-se manifestação em vez de ocultar, torna-se manifesto, né? Então a Trindade não é oculta, a Trindade é manifesta, é velada, né? Então a razão de se ver diante de uma pedra de tropeço, né, como confrontada pela natureza paradoxal da doutrina trinitária, mas asseverou Martinho Lutero dizendo, de modo que, ele falando de modo enérgico, ele disse assim, posto que a base claramente das Escrituras, a razão precisa conservar-se em silêncio sobre o assunto, devemos tão somente crer, ok? E no primeiro tópico, como está falando sobre o mistério, nós precisamos contextualizar essa palavra mistério, né? Vamos observar direitinho aqui para contextualizar essa palavra mistério, certo? Mistério vem do grego, que é mysterium, significa enigma, segredo, são verdades divinas, né? Que só deve aí ser, no caso, nós temos aí, deve ser, só pode ser conhecido através do auxílio do Espírito Santo, né? Às vezes, nem mesmo os profetas eram capazes de desvendar os mistérios que registraram. Por exemplo, Daniel 12:2, aliás, 12:8, né? Todavia o Espírito Santo em nós, que nós habita, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, leva-nos a compreender as riquezas divinas, né? Nós temos aí, diante dessa definição, a afirmação que podemos entender que, embora a doutrina da Trindade seja um mistério, ou seja, uma doutrina complexa, pois não existe nada que possa ser comparada a ela em sua essência, porém, por intermédio do Espírito, podemos compreendê-la. Como é que Deus é revelado? Deus é revelado através de Jesus. Como é que sabemos que somos salvos? Através de Jesus.
né? Porque a Bíblia diz que Deus, a salvação vem do Senhor, conforme Jonas, né? Então, a Trindade, não é? Nós vamos observar que é uma doutrina segundo a qual a divindade, embora em essência, subsiste em três, nas pessoas do Pai, nas pessoas do Filho e nas pessoas do Espírito Santo, né? Então, o problema das pessoas, principalmente dos unicistas, os trinitaristas e coisas assim, eles querem entender Deus na sua linguagem humana. E isso não vai acontecer nunca, porque não é empírico, é metafísico, é transcendental, não é? Então, se você não entender o conceito revelação, o mistério não será revelado, certo? Então, vai ficar batendo cabeça o tempo todo. Então, Deus não se preocupa com isso, porque está revelado. E outro sim, não tem outra revelação. A Bíblia é o suficiente para o que já foi revelado. Ponto. O que precisa ter o que vai ter, se você buscar Deus, é iluminação. Fora disso, você não vai conseguir êxito de jeito nenhum, até porque Deus não tem obrigação nenhuma de te explicar nada, não é? A não ser que você busque ao Senhor, né? De forma que tudo o que precisamos para ser salvo está inserido dentro das Escrituras. Isso é sine qua non, não tem como fugir, está intrínseco, está dentro, está no conceito da palavra de Deus. Então a palavra Trindade, se não ocorre, essa expressão teológica era usada para descrever a perspectiva humana à divindade, ou seja, sua forma grega, trias, ela parece ter sido cunhada, ela foi cunhada pelo Teófilo, né, de Antioquia, Trias, né, no ano 181 depois de Cristo, não é? É uma forma latina de trinitas que foi usada por Tertuliano depois em 220, não é? Depois de Cristo. Entretanto, a crença da Trindade é muito mais antiga do que isso, porque, como será visto em frente, nós vamos ver, né, que acerca dessa doutrina, a declaração de fé da Assembleia de Deus, que eu tenho aqui embaixo, da Assembleia de Deus, nós vamos nas páginas 39, diz que as Escrituras Sagradas claramente revelam a Trindade, não é? Então é uma essência, é uma substância em três pessoas. Cada pessoa da Trindade possui todos os atributos divinos: onipotente, onisciência e onipresença. Por exemplo, a Trindade não está na Bíblia, sim, mas não tem também a palavra onipotência. Não tem, a Trindade não está na Bíblia, não tem onisciência. Não tem a palavra em si, mas a substância, a essência está intrínseca, está dentro, é dela, ninguém tira, né? É fator inato, né? Dentro, é inato, sai de lá, é de lá que tem a origem, né? Então, dentro dessa soberania e eternidade. Então, a Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas, ou seja, a Escritura, no entanto, afirma que há um só Deus, que Deus, todavia, para nós há um só Deus, conforme Paulo diz em capítulo 8, versículo de número 6, e não está errado, está certo, mas um só Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 20, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Muito bem, isso fechando a questão da deidade, não é? Então, nós quando vamos fazer as considerações da Trindade na Bíblia, da doutrina, enfim, nós vamos encontrar doutrinas fechadas dentro, fechado que eu falo, sem nem dar direito a pensar, porque quando Deus vai fazer, ele faz com o seu logos, com a sua palavra, mas ao homem ele diz façamos, né? Então, como vamos entender isso? A Trindade dentro do Novo Testamento, né, é um só Deus que se revela pelos seus três nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. No Antigo Testamento lança alguma luz sobre a pluralidade, né, em distinção da pessoa na divindade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que Deus não poderia estar conversando com um anjo ou com outros seres não identificados? Fica evidente que no versículo 27 ele se refere à criação do homem, à imagem de Deus, ou seja, o contexto indica uma comunicação interpessoal divina.
que requer uma unidade de pessoa na deidade. Então, temos que entender esse conceito também de deidade, certo? Outras distinções pessoais na deidade não são reveladas. Eu não consigo ter dificuldade de entender a Trindade, porque a Trindade é assim como Deus é. Se um fator existe, é porque existe um Criador, não é? Mas Deus é incriado, imutável. Deus é impessoal. Deus é imutável, nascido e incriado. Por isso, Deus não muda, ninguém criou Deus, Ele é bom, justo e santo, assim como também a Trindade dele, não é? Que da deidade. Então, façamos o homem, quando ele está dizendo, então o contexto indica uma comunicação interpessoal. E nós vamos ver outras distinções pessoais da divindade, não é? Nós vamos falando sobre Deus, depois falando sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, depois a atuação da divindade. E no decorrer dessa lição, durante esses 3 meses, nós vamos aprender ipsis literis dentro desse tema, porque está muito completo, está muito bom, é um tema interessante, tá? Os nossos professores terão aí um assunto para pesquisar à vontade e poder dar uma aula completa, né? Então, nós vamos observar que outras distinções sobre a divindade são reveladas nos textos que se referem ao anjo do Senhor, por exemplo. Em hebraico é anjo de Yahvé. Esse anjo é distinguido de outros anjos e pessoalmente indicado como Jeová e ao mesmo tempo distinguido dele, não é? Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 13, Gênesis 18, versículo de 1 a 21, Gênesis 19, versículo 1 a 28, Gênesis 32, versículo de número 24 a 30, quando Jacó diz assim, ó, tenho visto Deus face a face. Ele faz referência ao anjo do Senhor. Aí nós vamos em Isaías 48, verso 16, Isaías 61, verso 1, Isaías 63, versículo 9 e 10, entendeu? Depois o Messias fala numa ocasião em que ele se identifica como Deus, e o Espírito não... Deus é o Espírito em uma união pessoal com 3 membros da deidade, não é? Então, noutra ocasião, o próprio Messias continua dizendo, ainda falando da primeira pessoa e dizendo, distingue-se Deus e do Espírito Santo. Então, Zacarias vai, o profeta, e lança luz sobre isso, né? Dizendo a respeito da crucificação do Messias e sobre a casa de Davi, que os habitantes de Jerusalém derramariam o Espírito de graça, de súplica, e olharão para mim, que o transpassaram, e plantearão quem preteia por unigênito, chorarão amargamente, né? Como se choram amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, versículo 10. Então, toda a narrativa bíblica está em torno da Trindade, ok? A divindade, a deidade, subsiste em 3 pessoas, tá certo? Então fica claro que é o único Deus verdadeiro, falando na primeira pessoa, mim, com referência a ter transpassado, mas ele também faz referência gramatical na primeira e terceira pessoa, ele, com relação ao sofrimento do Messias, pelo fato de ter sido transpassado, faz a revelação da pluralidade na deidade, fica bem evidente dentro desses textos, né? E assim nós vamos ver que quando saímos da sombra dessa prefiguração do Antigo Testamento, vamos para a luz, não é? Do Novo Testamento. João já começa com o prólogo dizendo no Evangelho, falando no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é? O Westcott vai trabalhar essa ideia, né? Quando ele fala que João leva o nosso pensamento além do começo da criação, no tempo para a eternidade, e o verbo era, no grego é em, que é um pretérito imperfeito de eimi, ou seja, ser, e aparece 3 vezes nesse mesmo vocábulo, nesse mesmo versículo. Mediante todo o versículo, o apóstolo transmite a ideia de que nem Deus, nem o verbo, grego logos, tem começo, sempre existiram em conjunto e assim continua, certo? Então, da segunda parte do texto de João, ou de Yohanan, o verbo estava com Deus, que é proston theon, né? E o logos existe com a palavra, com Deus, né? Em perfeita comunhão por toda a eternidade. Então, a palavra pros, que é com, né? Revela o relacionamento face a face, que o pai e o filho sempre compartilharam.
Então, a frase final de João é uma declaração nítida da divindade do Verbo, e o Verbo era Deus. Então, João continua a revelar-nos: o Verbo entrou na história, em João capítulo 1, versículo 14, como Jesus de Nazaré, sendo ele mesmo o único Deus que está ao lado do Pai. E o Verbo tornou-se Pai conhecido. O Verbo tornou conhecido o Pai conhecido. Ele pegou no capítulo 1, versículo 18, nós conhecemos o Pai por meio de Jesus. Então, o Novo Testamento revela ainda que, pelo fato de Jesus ter compartilhado da glória de Deus desde toda a eternidade, ele é o objeto da adoração revelado somente a Deus, para que o nome de Deus e todos os joelhos se dobrem, e estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, versículo 10 e versículo 11. E nós podemos contextualizar com Êxodo capítulo 20, no seu verso de número 3, e Isaías 45, verso 23, e Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Então foi através do Verbo eterno, Jesus Cristo, que o Pai criou todas as coisas. João 1, versículo 3, Apocalipse 3, versículo 14. E Jesus se identifica como soberano quando diz eu sou, em João 1, 8, 58, que contextualiza com Êxodo 3, versículo 14, não é? E em João 8, 59, os judeus sentiram-se impulsionados a pegar em pedras para matar Jesus em virtude dessa reivindicação, e tentaram fazer a mesma coisa mais tarde. Em breve havia ele declarado em João 10, 30, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então os judeus escutaram e consideraram blasfema, sendo tu homem, te dizem Deus a ti mesmo, não é? E assim vai. Então Paulo identifica Jesus como o Deus que provê todas as coisas. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Então esse é o Deus forte que reinará no trono de Davi e tornará o reino, tornará eterno, aliás, o reino eterno. Em Isaías 9, versículos 6 e 7, aí nós temos o conhecimento perfeito completo. Pedro, ele falou sobre isso assim, dizendo, Senhor, tu sabes tudo. João, capítulo 21, versículo 17. Então, baseado dentro dessas fontes e muitas outras informações que temos, é irrefutável entender a questão da Trindade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus ou Mateteahu, capítulo 11, versículo 27, e João, capítulo 10, versículo 15. Então Jesus agora ele está presente em todos os lugares, não é? Ele é imutável, no capítulo 13, versículo 8, ele está presente em todo lugar. Em Mateus capítulo 20, capítulo 18, verso 20, ele é imutável em Hebreus capítulo 3, versículo 8, ele compartilha o seu título com o Pai, sendo o primeiro e o último em Apocalipse 1, 17, Apocalipse 2, 13. Jesus é o nosso Redentor e Salvador, em João 3, 16 e 17, e Hebreus capítulo 9, versículo 28, e 1 João 2 e 2. Então a nossa vida, ele é a nossa vida e a nossa luz, nosso pastor, aquele que testifica, aquele que em breve vem, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim sucessivamente. Isso contextualizando sobre Jesus, né? Que é o Alon Paracleton, ou seja, outro ajudador do mesmo tipo que ele indica o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não é? Quando ele fala assim, Alon Paracleton, ou seja, ele está dizendo outro Consolador do mesmo tipo que ele mesmo, ok? Então os Salmos, ele já pega a divindade do Espírito, trabalhando aí como a terceira pessoa, né? Em Salmos 104, verso 30, ele revela o Espírito como Criador, envia o teu Espírito, são criados e renova a face da terra. Pedro se refere a ele como Deus, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então o autor da Epístola aos Hebreus chama o Espírito de Eterno, capítulo 9, verso 4.
Então, a exemplo de Deus, o Espírito possui os atributos da deidade, ele tem conhecimento de todas as coisas, o Espírito penetra todas as coisas, antes ainda as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito. Ele está presente em todos os lugares, embora o Espírito distribua dons entre os cristãos. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, nós vamos ver a confirmação, o salmista no Salmo 139, versículo 3, versículo 7 e 8, né? E também 1 Coríntios 12, versículo 11, e ele é constante na sua natureza, ele é a verdade. Tudo isso aqui é o Espírito Santo. Aí nós temos o Pai como nosso santificador, Jesus Cristo é o nosso santificador, o Espírito é nosso santificador. Onde está isso? 1 Tessalonicenses 5, 23, 1 Coríntios 1, versículo 2 e Romanos capítulo 15, verso 16. Né? O Espírito Santo também é nosso conselheiro, João 14, versículo 16 e 26, e João 15, versículo 26, ele habita naquele que o temem. Né? Então, em Isaías 6, versículo 8 e 10 a 10, o profeta indica que Deus está falando e Paulo atribui essa passagem ao Espírito Santo, certo? No que tange a isso, João Calvino faz uma observação dizendo: realmente, onde o profeta usualmente dizem que as palavras se pronunciam, as do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o apóstolo, os atribui ao Espírito Santo. Né? E conclui dizendo: segue-se, portanto, que quem é o autor proeminente das profecias verdadeiras, puramente de Jeová, ou de Deus, ou Yahvé, né? E assim sucessivamente. Então, as pessoas da Trindade têm vontade separada, nunca conflitantes. O Pai fala, o Filho emprega ao Filho, empregando o pronome das três pessoas de singularidade: tu és meu Filho amado, em ti tenho comprazido. Refere-se a Jesus, refere-se ao Pai pelo Espírito Santo, quando declara: não veio para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok? Então, baseado nessas contextualizações, é assim que começamos o nosso trimestre. Né? Então, Jesus coloca os três membros da deidade no mesmo plano de ordem seus discípulos. E ensinais todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. E o apóstolo Paulo, com o judeu monoteísta, treinado pelo grande erudito rabínico Gamaliel, o hebreu de Hebreus, quando ele fala, segundo a lei dos fariseus, capítulo 23 de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele deu o carimbo definitivo à teologia trinitariana, quando ele revela a saudação à igreja, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Glória a Deus. Então, não temos muito o que fazer, obedecer a sacrossanta palavra de Deus, tá certo? Porque o que vamos fazer se não adorar? Para onde iremos nós, né? Então, essa doutrina, já embasada aqui no que já disse, então a doutrina da Trindade não contradiz a deidade, né? Conforme eu já trabalhei aqui. Então, a doutrina da Trindade não é uma invenção humana. Uma das objeções da Trindade é o que teria traduzido pela mente humana. Inclusive, tem uma obra aqui que é uma resposta a Por que creio na Trindade, de Robert Bauman Jr. Né? É uma resposta aos unicistas, né? Material interessante, quando trabalha aí contestando o arianismo e outros modalistas, né? Em vídeos posteriores estaremos trabalhando sobre essas questões, as crenças cegas e a Trindade cristã, né? E também o que é apostasia, o que realmente é politeísta, né? Nós vamos trabalhar a Trindade, a unicidade de Deus, os anjos são deuses, né? São situações assim. Jesus Cristo é a criatura, né? O primogênito de toda a criação. Nós vamos trabalhar sobre esses princípios também. A Bíblia nega que Jesus é Deus, mas nunca, não é? Conforme as bases que eu já passei aqui, tá certo, irmãos? Então nós vamos trabalhar em cima dessa questão. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que possamos passar conhecimento para mais pessoas
né? Eu também tenho um canal de teologia onde ensinamos gratuitamente. É um rascunho teológico, é a teologia ao alcance de todos, tá certo? No nome de Jesus. Então, a doutrina da Trindade não é irracional, como os muitos dizem, né? O conceito da unidade composta não é incoerente nas Escrituras, sendo dito que Deus é único. E como eu já disse aqui, trouxe toda essa questão. Lá no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, o único dentro desse contexto, ele vem da palavra do hebraico Echad. Echad alude à unidade composta, de Gênesis 2, 24, certo? Ele, onde se a unicidade fosse absoluta, a palavra correta ali seria Eichid, ou seja, é a mesma usada de Gênesis 22, 2, sobre a possibilidade de entendermos a doutrina da Trindade. Aí o Arne Grudi afirma dizendo que não é correto dizer que não podemos de forma alguma entender a Trindade, a doutrina da Trindade, né? Certamente podemos compreender que Deus é três pessoas, que cada uma delas é plenamente Deus e não somente um Deus, não é? E aí podemos saber que as coisas porque ensina, certo? Charlie Rhodes segue o mesmo pensamento, né? Conforme eu já verifiquei aqui, tá certo? Então, a doutrina da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, ela não ensina claramente sobre a unidade, a razão evidente no mundo onde o culto de muitos deuses era comum. Tornava-se necessário acentuar a verdade de Deus e etc. Na criação, se levarmos em conta a palavra Elohim, que é o plural de Deus, é um substantivo plural. Concluímos aí que a Santíssima Trindade encontra-se ativa na criação, mas isso não tem dúvida nenhuma, não é? Enquanto que o Espírito Santo transmitia a vida de todos que era criado. Na perspectiva da fé cristã, Deus é eternamente Trindade, desde a eternidade existe uma comunhão perfeita entre as três pessoas dentro da deidade. Isso também não há dúvida. Então, não sei qual é a dúvida dos unicistas. Não se sabe, porque eles não sabem explicar o texto, faz uma interpolação e acaba se enrolando todo, certo? Nos vídeos posteriores, nós vamos trabalhar um pouco, como eu disse, a teologia apofática, fazer algumas citações, e a catafática também, para entender direito sobre essas questões. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.